Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura e hoje é o Pergunte ao Pastor especial de Natal. Hoje é sexta-feira, dia 23 e dia 23 é véspera da véspera de Natal, é o último dia que sai vídeo pé. Você entendeu? Hoje, sexta-feira, a gente vai fazer o quê? Pergunte ao Pastor, com as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram sobre Natal. E é aí que eu vou responder as suas perguntas sobre questões natalinas. Que perguntas serão essas? Saberemos agora. E antes de começar o vídeo, deixa eu dizer o seguinte: se você não está se programando para ler a sua Bíblia inteira em 2023, você está perdendo tempo. Comece a se programar de agora para que em 2023 você faça a leitura bíblica completa. Eu gravei um vídeo que saiu na quarta-feira, certo? Sobre como ler a Bíblia inteira em um ano, com 8 minutos de leitura diária. Eu leio a Bíblia e dá 8 minutos para você. Claro que eu pulo, né? Você consegue ler a Bíblia inteira em um ano. Então se organize para ler a Bíblia inteira. Vai ver o vídeo lá. A gente dá dicas maravilhosas, eu indico um material muito bom, que é a Bíblia 365, material excelente da Mundo Cristão. Quero que você conheça esse material e conheça métodos para ler bem a Bíblia, para abençoar a sua vida. Corre lá e vamos para as perguntas de Natal. De maneira simples, como passar a visão cristã do Natal para alguém descrente? Eu acho que é maravilhoso a gente usar o Natal como um artifício evangelístico. Por quê? Porque o cristianismo influenciou a cultura. O Natal não é uma festa pagã, tem uns malucos que aparecem dizendo isso, certo? Mas não é. Tem vídeo já no canal antigo, ó. Vídeo antigo, tu vai colocar aí na tela, explicando a história e a origem do Natal. O Natal não é uma festa pagã, o Natal é uma festa cristã que veio em substituição a uma festa pagã. A gente deveria dar graças a Deus que existe uma festa cristã que tomou conta da cultura ocidental. Aqueles que são contra o Natal, né, que reclamam, o Natal isso, Natal aquilo. Pô, vocês querem o quê? Preferem que a gente adore o Deus Sol? Pô, vamos adorar Jesus Cristo, olha que maravilha. Celebrar o seu nascimento no dia 25 é uma coisa ótima. Claro que como é uma festa popular, é uma festa cultural, acontece que essa festa vai sendo cada vez mais corrompida, mas graças a Deus a ideia de que o Natal é a celebração do nascimento de Cristo é uma coisa que ainda é muito bem estabelecida no Brasil. A gente pode usar essa data como um recurso para poder falar sobre os valores que provém da fé, para explicar acerca do Evangelho, para falar dos textos bíblicos que relatam o nascimento de Jesus. O Natal acaba sendo um ótimo momento para isso, pra gente chamar as pessoas a algo melhor. Então, às vezes, é muito ruim que a gente fique tentando só ser o chato do Natal. É o chato do Natal. Natal não é sobre Papai Noel, contra Papai Noel, odiamos o Papai Noel, matem o Papai Noel, não é nada disso. E Feliz Natal pra todos! Ah, mas agora é só trocar presente, que nada a ver. Não, a gente pode olhar para os símbolos do Natal e mostrar como o Natal é uma coisa boa, maravilhosa, bonita, que tem uma origem linda e usar isso como um recurso para pregar e apresentar o Evangelho às pessoas. A gente fez um culto campal essa semana, onde a gente fez um coral de Natal. Então a gente botou uma caixa de sons e tal, numa praça aqui da nossa região, no projeto de plantação de igreja que nós temos aqui também, que nasce da nossa própria comunidade. E a gente disse, olha, é período de Natal e tal, nós vamos cantar aqui algumas canções natalinas, eles são convidados para ouvir e tal, e tivemos uma curta pregação. É um tempo especial onde as pessoas estão mais dispostas a esse tipo de coisa. Aproveite isso para o benefício da pregação do Evangelho. O cristão pode comemorar o Natal? Ou isso seria idolatria? Olha, ao comemorar o Natal, você está celebrando o nascimento de Cristo Jesus. Como é que isso seria idolatria? Como é que celebrar o nascimento de Jesus pode ser um ato idólatra? É impossível, você está adorando Jesus Cristo. O problema é que alguns grupos tentam criar um sentido oculto e escondido do Natal, em suas possíveis origens pagãs, mas nada disso faz sentido. A origem da festividade importa pouquíssimo, importa o valor que nós damos para ela agora. Não existe nenhuma adoração inconsciente a Satanás ou a falsos deuses quando nós adoramos conscientemente Cristo Jesus. Isso é um tipo de superstição muito comum em círculos neopentecostais, de achar que pode existir uma adoração oculta e inconsciente, que a gente adora Satanás sem saber. Isso não existe. E existe um desconhecimento histórico, de achar que o Natal é uma festa pagã ou o que seja. Não é. O Natal é uma festa cristã, totalmente cristã. Começou como uma festa cristã. Volta lá no nosso vídeo sobre a história do Natal que explico isso em detalhes. Como vocês lidam com o Papai Noel? Rapaz, o Papai Noel nunca apareceu na minha casa pra eu ter que lidar com ele. Nunca tive que dizer nada pra ele. Eu nunca tive que lidar com ele, certo? No shopping tem uns Papai Noel lá pra tirar foto, mas custa R$45 a foto com o Papai Noel. E eu não vou pagar R$45 pra minha filha tirar foto com um velho de shopping nem a pau. Então eu não lido com o Papai Noel. Mas eu sei que essa não é a pergunta. Com relação a Catarina, que é minha filha de 3 anos, o que a gente faz é ensinar pra ela que o Papai Noel existiu e não que ele existe. É diferente. A gente ensina pra Catarina que o Papai Noel existiu. Porque isso é verdade.
o São Nicolau, conhecido São Nicolau, de onde vem o Papai Noel, foi um bispo cristão ligado à defesa da fé no início do cristianismo, e as lendas em torno dele incluem a ideia de que ele dava presentes para crianças pobres no período do Natal. Foi esse santo da igreja que influenciou grupos posteriores a darem presentes e trocarem presentes, principalmente ajudando crianças pobres e órfãos em necessidades, e por isso se tornou um símbolo do Natal. A ideia do Papai Noel foi se construindo culturalmente, mas faz muito sentido, ao invés de nos opormos diretamente à figura do Papai Noel, ressignificarmos a cultura do Papai Noel. Então eu digo pra Catarina, Papai Noel foi um pastor, igual o papai, e ele amava Jesus, igual a gente, e ele ajudava as crianças pobres, e é por isso que o senhorzinho se veste de Papai Noel, é por isso que o senhorzinho usa a roupa do Papai Noel, que é pra lembrar desse bom homem que ajudava quem vivia em necessidade. Por isso que no Natal a gente cuida daqueles que estão em necessidade, aqueles que são pobres, que precisam de alguma coisa. A gente exerce generosidade nesse período, lembrando desse homem que ajudava os necessitados. Por quê? Porque ele amava Jesus, e então a gente apresenta a obra de Jesus, o Evangelho de Jesus, pra Catarina de novo. Então quando a gente vai no shopping, a Catarina diz, olha o Papai Noel. Eu pergunto, mas esse é o Papai Noel de verdade, Catarina? Ela diz, não. Eu pergunto, onde é que o Papai Noel de verdade tá? Ela diz, no céu. O Papai Noel tá no céu, né? Então a gente tenta ressignificar o sentido do Papai Noel pra nossa filha, sem precisar ser o chato, de novo, o chato do rolê. Quando você encontrar o Papai Noel no shopping, olha aí, filha, sabia que o Papai Noel era um pastor? Sabia que o Papai Noel era um líder cristão? Sabia que o Papai Noel era alguém provavelmente ligado à defesa da Trindade contra os arianos do período primitivo? Sim. Papai Noel era um teólogo também. E isso é maravilhoso, porque existe um símbolo cultural que nós podemos novamente devolver a ele o seu sentido cultural e usá-lo para poder pregar o evangelho até para os nossos filhos. Olha que coisa boa. O que fazer quando vai passar o Natal sozinho? Família toda em outra cidade. Eita, gente. Na nossa igreja, nós temos sempre a celebração dos descongregados. A gente chama de... Como é que é? A gente tem o Natal dos desabrigados, né? Que aí, às vezes, juntam o pessoal ali e convida os irmãos que não tem pra onde ir. O normal é que haja na sua igreja intimidade e comunhão bastante para que você possa ser recebido por alguma família. Então, se sua família toda tá em outra cidade, vai pro Natal de alguém. Fala na igreja, pessoal, eu vou passar o Natal sozinho, alguém aí vai fazer alguma coisa, mais alguém vai passar sozinho e tal. Você manda essa, né? Meteu essa, né? Do Casimiro. Você mete essa e talvez surja alguma família que ele convide pra estar com eles no Natal, não é? Na nossa igreja isso é muito, muito comum. No Natal eu não faço tanto isso, ou pra casa dos meus pais, eu não dou uma ceia na minha casa, geralmente eu vou lá com meus pais, tem a família do meu pai, da minha mãe, minha família, mas sempre no ano novo eu faço uma virada do desabrigados, faz uns anos já, que é tradição da minha família. Então ao invés de eu ir pra festa da minha família, eu junto o pessoal da igreja que não tem muito pra onde ir, lhe chamo lá pra casa, e geralmente a gente faz assim, não é? A gente gosta de receber os irmãos da igreja. Se a sua igreja não tem nenhuma celebração, faça parte da família e da comunidade da igreja ao ponto de você poder ser recebido por alguém. Qual o significado da árvore? Acho um símbolo polêmico. Mas polêmico por quê, gente? É árvore. Quem criou a árvore foi Deus. Por que é um símbolo polêmico, gente? É só árvore. Quem foi que criou? Foi o diabo? Foi Satanás que criou a palmeira? Não foi. Quem foi que criou a palmeira? Foi o Senhor Jesus Cristo, pelo poder da sua voz. Então por que a palmeira vira um símbolo polêmico? É uma árvore que a gente enfeita. Lembra a árvorezinha que cai a neve do Polo Norte, do frio, do Natal, porque nos Estados Unidos, onde a gente forma o nosso imaginário através da mídia, o Natal geralmente é um tempo de neva. E a gente usa isso como um símbolo cultural do Natal. Por quê? Qual é o sentido? Nenhum, só é legal. É só isso. Entendeu? É legal, é bonitinho. E a gente usa, gente. Você não tem que ficar procurando sentidos e significados ocultos por trás das coisas, não. Isso é ser chato. É ser meio doido, meio neurótico. Larga a neurose da superstição, certo? Larga a neurose da superstição. Algumas coisas são legais só porque são legais e bonitas e interessantes pra gente enfeitar a casa. Só isso. Tem uma pergunta aqui que apareceu aqui. A pergunta tava aqui, mas eu passei por cima e nem respondi. Mas é mais ou menos algo assim. A estrela que a gente coloca em cima da árvore de Natal, quem colocou a estrela no céu foi Satanás, pra enganar. Sabe? De onde é que saiu essa loucura? A estrela que fica em cima da árvore é pra lembrar a estrela que guiou, não é, os 3 sábios do Oriente até Jesus Cristo. É um símbolo bonitinho, mas as pessoas querem encontrar sentidos ocultos em símbolos sem absolutamente nenhuma necessidade, gente. Deixa de ser doido. Estudinho. Arrego. Afinal, quando Jesus nasceu? Confunda as explicações que já vi. Essa pergunta é boa. Jesus nasceu provavelmente entre 4 e 6 antes de Cristo. Não entendi foi nada. Aí você diz, como é que Jesus nasceu antes de Cristo? Que loucura é essa, não é? Ele é tão divino assim que nasceu antes dele mesmo? Mas não é isso. É porque a primeira vez que fizeram a contagem de uma data específica que Jesus poderia ter nascido, que aí marcaram como o ano 0, e aí Jesus segue dali. Acontece que quando o tempo foi passando, foram refazendo essa contagem,
calculando novamente, chegaram a um cálculo diferente de quando Jesus teria nascido, baseado no período do governo do rei Herodes, o que faz a gente entender que Jesus teria nascido entre -6 e -4 antes da Era Comum. Não é que Jesus nasceu antes dele mesmo, é que a primeira marcação foi errada e então recalcularam qual teria sido a data do nascimento dele. Então sim, Jesus nasceu antes de Cristo, não porque ele nasceu antes dele mesmo, mas porque a primeira marcação é colocada um pouco depois do verdadeiro nascimento de Cristo Jesus. Por isso que alguns hoje nem usam antes de Cristo, depois de Cristo, usam antes da Era Comum ou depois da Era Comum, mas eu não gosto não, eu gosto de dizer Jesus pra marcar, só porque eu sou crente mesmo, quero marcar Jesus e é isso. Arroz com passas é bíblico? É não, vem direto do diabo, anotem todos aí. Come passa, passa bom bem. Jingle bell, jingle bell. Arroz com passas vem do capeta. Se passas fosse bom, a gente comia o ano todo. Não é só do Natal, não. Faz arroz sem passas. Passas é horrível. Deus me livre. Jesus nasceu mesmo no dia 25? Não. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre a data que Jesus nasceu. A gente coloca lá em detalhes, certo? A possibilidade de data. A gente tem como saber mais ou menos quando foi que Jesus nasceu. Temos como saber o dia que Jesus nasceu. A gente consegue fazer essa datação histórica. Tem vídeo aqui no canal onde a gente explica em detalhes. Só ir lá que eu não repito. Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Lá no outro vídeo eu respondo. Corre lá que você vai saber. A cegueira do Senhor humano com tantas luzes artificiais. E como esquecem a verdadeira luz do Natal. Essa foi poética, hein? Isso aqui o cara fez poesia. Sim, as pessoas acabam esquecendo da verdadeira luz do Natal de fato. A culpa não é dos enfeites, a culpa é do pecado. A culpa é da cegueira espiritual mesmo, das pessoas negarem a Deus. Mas isso aí não é por causa da festividade. A festividade pode ser um instrumento pra gente trazer as pessoas a Deus, e não uma forma das pessoas continuarem esquecendo o Natal. É verdade que São Nicolau, o Papai Noel, deu um tapa na cara de Ario? Isso é um dos meus mitos favoritos do Natal. Se você acredita nisso, perdoe-me ter que destruir aí o seu mito natalino, mas não existe nenhuma evidência de que a São Nicolau tenha agredido fisicamente o herege Ario. Ario foi um herege que negou, no período primitivo, a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo. E há um mito, uma lenda que se estabelece de que São Nicolau, o verdadeiro Papai Noel, teria dado um tapa na cara de Ario por causa de sua heresia. Tem até imagens, fotos aí, desenhos na internet de que pessoas registram, né, esse tapa na cara de Ario. Se você olhar as fontes, você não encontra absolutamente nenhuma evidência que isso aconteceu. A gente, na verdade, tem até pouca evidência de que Nicolau participou do concílio, certo? A gente não tem muita certeza acerca disso. E todas as informações acerca desse suposto tapa datam de 1000 anos depois da época que São Nicolau viveu. Então, a gente não tem nenhuma evidência de que isso é um fato. Isso é um mito que se popularizou na igreja. A gente não tem como achar que isso seja verdade. A gente pode desejar Feliz Natal pro irmão? Por que não poderia? É Natal e a gente quer que o irmão tenha um Feliz Natal. Olha aí. A gente deseja bom domingo, a gente deseja um bom dia, deseja boa noite, deseja boas férias, deseja boa virada de ano, mas bom Feliz Natal não pode. Claro, gente. É um período, uma data cultural que tem influência cristã, a gente quer que a pessoa tenha um bom Natal, um Feliz Natal, coisa boa. O que acha sobre dar presentes no Natal? Seria errado? Pois é o aniversário de Jesus. Então dá um presente pra Jesus. Então, como é que você dá um presente pra Jesus? Você se santifica mais, você canta louvores, você larga a pornografia. Que tal? Dá esse presente pra Jesus, largar a pornografia. Então tratar bem o teu marido. Olha que presente bom você dá pra Jesus. Tratar bem a tua esposa, gastar tempo com seus filhos. Isso é um presente bom que você dá pra Jesus, certo? Se você ainda não for crente, você dá pra Jesus o presente de entregar a sua vida pra ele. Aí você tá dando um presente pra Jesus. Existe até festa no céu quando isso acontece. Agora, quando há um fenômeno e um acontecimento cultural, e nesse fenômeno cultural existe o costume de trocar presentes, não existe nenhum problema em nós participarmos disso. Imagina só, não posso trocar presentes, não vou ser generoso com ninguém porque é Natal, porque o aniversário de Jesus não é seu, não é nem aniversário de Jesus que é entre nós, né? É uma celebração do nascimento dele, mas não é exatamente um aniversário, ele tá completando o dia, né? Como no caso dos eventos humanos. Vocês complicam demais coisas que são muito simples. Por favor. A guirlanda realmente atrai maus espíritos? Sabe o que atrai maus espíritos? É o pecado. O pecado atrai maus espíritos. Sabe o que atrai maus espíritos? É rejeitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Sabe o que atrai maus espíritos? O que atrai maus espíritos é você chamar o Satanás para sua casa. Usar um símbolo cultural que hoje está relacionado ao nascimento de Jesus não vai atrair nada de mal para sua casa. Isso é só superstição, gente. Infelizmente, os círculos neopentecostais transformaram em algum tipo de cristianismo pura superstição. Quando você olha para o Novo Testamento, não existe nenhum medo por parte de Jesus, de Paulo, de Pedro, de João, do autor aos Hebreus, de qualquer elemento que possa atrair a atuação de... Só o que atrai o diabo é o pecado. Só o que atrai o diabo é a ausência de Deus. É participar
talvez da própria adoração a ele no templo pagão. Mas não importa se um símbolo tem uma origem pra cá, uma origem pra lá, não importa. Se o símbolo é secularizado ou se o símbolo é ressignificado como um símbolo cristão, a gente recebe e usa sem medo nenhum. Lembra do que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 8? Em 1 Coríntios capítulo 8, o pessoal tinha medo de comer comidas que eram sacrificadas a ídolos. E Paulo diz: come, meu irmão, qual é o problema? O ídolo não é nada. Então, a guirlanda, será que a guirlanda é relacionado a maus espíritos e tal? Por mais que isso nem seja verdade de fato, se fosse, não importa, porque é um símbolo do Natal. O ídolo não é nada. Os maus espíritos não têm poder sobre você. Satanás quer levá-lo através do pecado, não é através de um item que você coloca na sua casa. Deixe de medo bobo. A Bíblia não fala nada sobre comemorarmos o nascimento de Cristo. Como lidar com isso? A Bíblia também não fala nada sobre higiene pessoal. A Bíblia não fala nada sobre exercício físico. A Bíblia não fala nada sobre métodos evangelísticos. A Bíblia não fala nada sobre o livro sem palavras que a gente usa para evangelizar. A Bíblia não fala nada sobre muitas coisas que são benéficas para a nossa vida ou que usamos para o serviço a Deus. A Bíblia não fala nada sobre arquitetura de prédios, sobre som, sobre luz, sobre muitas coisas que fazem parte da nossa vida de igreja. A Bíblia não manda comemorarmos o nascimento de Jesus, mas nós não fazemos só o que a Bíblia manda. A Bíblia manda nós adorarmos Jesus. Se na nossa sociedade convencionou-se um dia que celebra o nascimento desse personagem, é maravilhoso, a gente usa isso como uma forma de glorificar o nome dele. Aí Deus vai ficar com raiva. Deus está chateado com você porque você celebrou o fato de Jesus ter nascido, junto com todo mundo. Celebre o Natal, é uma bênção, é um momento maravilhoso. Sendo cristã, posso deixar meu filho acreditar em Papai Noel? Eu não gosto disso não, certo? Eu prefiro dizer pra ele que Papai Noel não existe, mas que ele existiu, certo? Eu acho uma forma muito melhor, como eu falei no começo do vídeo. Você utiliza presépio? Isso é muito legal. Eu não uso, tá? Eu não tenho presépio em casa, a gente não tem esse hábito, mas eu acho um hábito muito bonito. Acho muito bonito. Por mais que muitas vezes a nossa imagem do presépio esteja errada, certo? Um Jesus rodeado de animais, né? Deitado ali na manjedoura. Essa não é exatamente a imagem que representa o nascimento de Jesus. Jesus não nasceu em uma estrebaria, ele não nasceu em estábulo. A Bíblia não diz isso. Ele nasceu numa sala, onde os animais estavam perto, mas ele estava na sala, ele não estava rodeado de animais. Os nossos presépios geralmente estão errados, tá? Tem um vídeo aqui no canal, um de olho no texto, onde eu explico exatamente a figura do presépio e a circunstância do nascimento de Jesus a partir do grego bíblico. Pode ir lá e a gente mostra isso em detalhes lá. Mas eu acho o presépio muito bonito e assim, a imagem do presépio é uma imagem que pode ser usada, é um símbolo daquilo que representa o nascimento de Cristo Jesus ali com sua família, em um momento que não era nenhum luxo, nenhuma glória humana. Por que é que o Google destaca mais conteúdos que não mostram Jesus como sentido real? Interessante, né? O Google sempre faz aqueles doodles, né? Na sua página inicial, celebrando algumas coisas, e no Natal ele geralmente não coloca Jesus, né? Eu acho que o Google não quer entrar em polêmicas religiosas. E pense bem, né? Vale do Silício. O Vale do Silício é um lugar que é muito comum por desprezar os valores cristãos, desprezar a religião de forma geral. Geralmente se olha para uma espiritualidade mais genérica. Tem até piada, né? Se você olha o seriado Silicon Valley, eles têm um episódio que eles tiram onda, aí brincam com o fato de alguém ser cristão, como nós tratam aquele cristão com preconceito de forma humorística na seriado. Porque a gente sabe disso. Dentro desses ambientes poderosos, o cristianismo é tratado como se fosse uma coisa negativa. É uma pena. Você acha que com o avanço da ciência seria possível identificarmos as estrelas dos Reis Magos? Não, cara, não. Aquela estrela era um milagre, era milagrosa. Aquela estrela, ela representava Deus de forma milagrosa, guiando os Reis Magos em direção ali a Jesus, não é uma estrela que existia astronomicamente de forma normal, era algo sobrenatural. Então não, a astronomia não vai fazer a gente encontrar essa estrela. Pastor, a festividade natalina é mais importante que a da Páscoa ou essa questão é muito subjetiva? Interessante. Para a nossa cultura, o Natal é mais importante que a Páscoa, para o mundo à nossa volta. E a gente usa o Natal, né, como um recurso positivo para nossa diversão, para o nosso tempo com a família e para pregar o evangelho. O fato do Natal vir perto do fim do ano acaba chamando uma atenção maior para o Natal por causa disso. Mas certamente o relato da morte de Jesus, atrelado à Páscoa judaica, é certamente o momento mais importante para nós como cristãos em termos de celebração. No caso, o Natal ele não é representado por nenhuma celebração bíblica. Já a Páscoa está atrelada a uma celebração bíblica que é a Páscoa judaica. A morte de Jesus acontecendo na Páscoa é um símbolo grande da sua morte como o Cordeiro que nos limpa, que nos purifica e que nos protege da ira. Nós, como cristãos, não comemoramos a Páscoa, certo? Cristãos não comemoram Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus. Judeus comemoram a Páscoa. A Páscoa virou também uma festa cultural. Então, a Páscoa, como uma festa do Brasil, é uma coisa que a gente celebra. A gente participa desse momento, mas a gente ressignifica a Páscoa. Não a comemora de modo judaico, nós a comemoramos de um modo cristão. Não comemorando exatamente a Páscoa, mas comemorando a morte e a ressurreição de Cristo Jesus nesse período de Páscoa. Então, esse período de Páscoa realmente recebe muito mais sentido daquilo que Jesus fez na cruz do que
qualquer outra festividade judaica. Esse é o Pergunte ao Pastor especial de Natal. Uma alegria ter você aqui comigo durante esse ano. Obrigado por, gastar o seu tempo aprendendo teologia aqui com a gente. Eu me sinto muito honrado de ter você comigo nesse processo de aprendizado. Vamos continuar, não vai ter folga, não vai ter férias, não vai ter parada, recesso de ano novo. Segunda-feira a gente tem Baixo Clero, o nosso podcast ao vivo aqui no canal. Terça, quarta, quinta e sexta, mais vídeos. E a gente vai continuar nesse processo maravilhoso de aprendizado teológico. Então se inscreve no canal, assina as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.